Com você, Olímpio. Boa noite a todos. Realmente, Moisés, nós temos muito ainda, né? É muita alegoria, aquela época, é muita coisa. Só esses chifres aí, você imagina o que falta para a gente entender das interpretações. Por aí a gente já deduz o resto. Olímpio, aquele chifre não foi erro de tradução, viu? Só para complementar. E quando fala de Egito, eu já tinha falado isso aqui, o Marcos sabe, nós já participamos de uma palestra aqui, acho que eu já falei isso uma vez aqui. Seria interessante um dia realmente falar do Tribunal de Osíris aqui. Muito interessante. É fantástico, senhor Olímpio. Muita informação. Tem muita gente da área que não sabe. Que seria uma surpresa. A Vânia, seu microfone está fechado, Vânia. Onde que eu vou aqui? Verdinho. Agora eu vou no... Ah, mas por que? Cadê o filme? Era isso que estava aberto. Aqui? É. Aonde? Aqui? Não, tá no portão. Do lado desse barrinho. Aí. Demorei, mas cheguei. Sempre apanhando da informática. Então, nós vamos dando continuidade aqui aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, né? Livro 2º, capítulo 11, os 3 reinos, os animais e o homem. Aqui, eu gostaria só que a gente colocasse, nós vamos fazer uma conexão aqui, só para nós desenvolver o nosso raciocínio nessa hora. Né? Coloque isso mais para cá. Meio não. Tá, para a gente, na questão 608, para nós criar, só para a gente ver as perguntas, para a gente ver a conexão do detalhe do Kardec, como que ele faz e desenvolve o raciocínio, certo? Ele pergunta 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Eu vou só ler as questões, depois nós vamos voltar nas respostas, só para a gente conectar o detalhe da pergunta. O espírito, uma vez entrado no período de humanidade, conserva traços do estágio que o precedeu, ou seja, do período que se poderia chamar anti-humano? Ter-se-ão, na 610, ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação. Então, a gente vê que ele fala aqui do aspecto humano, já do ser se foi uma coisa à parte da criação divina, né? Aqui ele fala do espírito já no seu período hominal, né? E aqui ele nos traz, né, a oportunidade de que o espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade. Aí, agora nós vamos nas respostas. E aí os espíritos respondem: não, porque não é
senão nesse período que começa a vida do espírito para ele. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, da mesma forma que o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre de sua mãe. É por isso que os espíritos lhe dizem que não sabem como começar. Então, olha, o detalhe, e essa pergunta, ela é muito importante do jeito que Kardec coloca. Porque o aspecto de todos nós, em termos geral, as pessoas ficam perguntando, ficam pensando como que foi o nosso desenvolvimento, o nosso início, né? A próxima parte do Livro dos Espíritos, quem for fazer, vai trazer o outro aspecto, realmente, de psicose, né? Para a gente entender essa relação. Mas seria esse questionamento. O homem sempre pergunta esse aspecto, onde nós começamos. Uns dizem que foi animal, outros dizem que você volta a ser animal, outros dizem que você foi. E aí, olha só, né, como que eles respondem. Então, seria assim, por que nós não íamos lembrar? Porque antes de sermos, que nós, nesse período, não éramos ainda espírito. Nós ainda participávamos de um aspecto coletivo, como são os animais. A gente observa os bandos que vivem de maneira coletiva. Então, nós não somos ainda indivíduos, nós não temos os atributos do espírito, ainda como individualidade. Mas, né? Então, não teríamos como, se nós éramos ainda princípio espiritual, nós não tínhamos como ter essa lembrança, não estava registrado, né? Então, assim, nós não temos como lembrar, como nós não lembramos também das primeiras encarnações, como eles respondem ali, né? É mesmo difícil se lembrar de suas primeiras existências. Isso que ele está falando do aspecto, seria do espírito após a morte. Agora, seria nós encarnados por benefício, nós não lembramos. Você imagina esse período, só desse pedacinho do Moisés, o Moisés, com todos aqueles conhecimentos e informações que tinha, olha o que ele fez em nós. É melhor nem saber. É melhor nem saber. Né? Então, seria encarnado o esquecimento é um grande benefício que nós recebemos do Pai, para podermos caminhar, para podermos relacionar, encontrar com esses seres que compõem a nossa volta, as famílias, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, o que nós fizemos ontem? Para nós ter condições de transformar, de mudar, né? E hoje a doutrina nos traz tantas informações, tantos elementos, nós somos ainda tão deficientes para realmente colocar em prática que através de tanto tempo, Moisés está aí há 4.000 anos, 3.500 anos atrás, mais ou menos, né? Seria Cristo há 2.000 anos, seria todo esse aspecto, esse arsenal que vem nos preparando, as revelações, que vem nos convidando, nos trazendo, e hoje, com a doutrina dos Espíritos que nos traz, nos mostra quem? Jesus. Não é? O Cristo é a 625, questão do Livro dos Espíritos. Quem é? O que Deus deu de modelo para a humanidade? É uma das menores respostas do Livro dos Espíritos, né? Jesus. Né? Então, seria
tudo que nós estamos procurando. Então, nós não vamos lembrar. Então, se a gente só frisar esse aspecto, nós não vamos lembrar das encarnações quando ainda nós estávamos em desenvolvimento nos outros reinos, ainda o princípio espiritual ainda estava sendo preparado, desenvolvido, e quando chegamos no nominal, aí sim, aí é a parte onde nós podemos aí começar a desenvolver as nossas potencialidades como espírito, como desenvolver através do livre-arbítrio. Às vezes, até questiono que parece que tem animal que às vezes está mais evoluído que muitos seres humanos, né? O pessoal fala da amizade, daquele que é o do animal que é fiel como o cão, que é muito fiel, né? Às vezes uns confiam mais no cão, tem gente que quer ter mais cão do que gente, né? Quer ter mais animal, né? Tem mais dificuldade com, às vezes, com outros seres humanos. Então, seria lembrar dessas primeiras encarnações, realmente nós não teríamos como, né? Esse é o detalhe, né? E tudo isso depende do quê? Desse entendimento. Vocês imaginam se nós tivéssemos condições de saber? Nós teríamos estrutura psicológica, emocional para saber? Então, seria quanta coisa que, às vezes, para uma criança você não fala certos assuntos, tem certas coisas que você espera ele adquirir maturidade, para depois você entrar em determinadas coisas. Então, o que seria importante para nós sabermos antes de ser ainda espírito individual, o que nós fomos antes? Né? Como também não teria como, porque nós não era uma parcela, né? Então, não teria como, né? Então, esses são os aspectos. E aqui, às vezes, o Miramês nos lembra que este período todo, nós somos supervisionados por espíritos superiores. São eles que vão, na medida do possível, nos revelando, nos trazendo. Como nós sabemos hoje na doutrina espírita. A doutrina espírita nos revela todos os caminhos que a humanidade fez, desde a formação do globo, toda a formação, até da parte física, biológica do nosso planeta, vem através da revelação espírita. A revelação espírita realmente é de um universo, realmente abrindo o universo para nós, né? E precisamos ter realmente essa estrutura para receber. Porque quantas pessoas que às vezes fica sabendo de uma coisinha, ele já quer tirar vantagem, acha que é melhor que o outro, né? Isso nós sabemos com relação à mediunidade, o que aconteceu no passado e o que acontece ainda. Tem pessoas que fazem da mediunidade um negócio, né? Tem pessoas também que não têm, que valorizam, acham que o médium é realmente que tem mais valor, né? E quem estuda a doutrina espírita sabe que não é bem assim, né? A mediunidade revela, às vezes, aqueles que têm os maiores débitos, né? Porque lá Kardec pergunta para os espíritos, quando ele perguntou qual a finalidade da mediunidade, era, olha, promover a reforma íntima do médium e dar ao homem o conhecimento da verdade. Olha só. Então, o primeiro beneficiado é o médium. Reforma íntima das coisas que ele sabe, não é o que os outros sabem, né? Nós sabemos que os espíritos que manifestam por um médium, eles vêm tratar os problemas que aquele médium tem, né? Então, isso aí está nos nossos estudos da doutrina espírita, né? Então, quando nós chegamos, seria em Jesus, e Jesus seria o que nós podemos pensar? Seria qual que é o maior exemplo, qual que é a referência nossa? O Cristo. Né? Porque qualquer outro exemplo que nós podemos pegar, até de progresso, de progressão, de evolução,
seria o Cristo, há 2000 anos atrás, com todo aquele potencial de tudo que ele é, que hoje, com a doutrina espírita, nós abre o leque e conhece ele muito mais, por exemplo, para a gente saber o que é um espírito que evoluiu e que diz que nós também seríamos assim. Ele disse, né, das nossas potencialidades e queríamos desenvolver todas elas. Né? Então, olhar nesse retrovisor, né? Olhar o nosso passado não é ficar fixo no retrovisor, mas é olhar como, ao dirigir, o retrovisor te dá uma segurança para você seguir em frente. Né? É isso que nos proporciona. Então, nos colocar não é para nos humilhar em nada, é para, na verdade, nos tornar humildes, porque somos todos, passaram por todas essas fases. Certo? Até o anjo, que nós classificamos como anjo, também passou por isso. Então, essa é uma sequência natural, né, de evolução. Né? Vai ficar fora, não estou conseguindo. A 609. O espírito, uma vez entrado no período de humanidade, conserva traços do estágio que o precedeu, ou seja, do período que se poderia chamar anti-humano? Os espíritos respondem: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos acentuado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz em brusca transição. Olha só o detalhe. Há sempre elos que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses vestígios desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos efetuam-se lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Olha só para vocês verem como que essa resposta vem nos colocar o aspecto do elo que nós não perdemos, que todas as coisas você não dá salto, não tem como dar salto. Né? O progresso ele é gradativo. Então, como o dia muda para a noite, você não tem como colocar ali no meio uma divisão de uma fase para outra. Então, ele pergunta se ele guarda, né? Se ele conserva traços do estágio que o precedeu, se nós trazemos isso. E eles respondem que depende da distância. Então, seriam as primeiras encarnações como espírito. É claro que isso ainda vai ter uma influência. É como em qualquer aspecto que você sai de uma situação para outra, você leva um período para que isso aconteça. Essa mudança, essa transição. Né? Então, é isso que ele está colocando. E a medida, olha só para você ver, as coisas vão se deixando, ficando menos acentuadas, é outra questão. Eu estou com um auxiliar aqui de mouse, meu mouse aqui deu problema. Então, assim, a gente observa, olha só como que eles trazem. Então, isso vai
vai se colocando, seria as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Seria, à medida que você vai evoluindo, as coisas vão diluindo, as influências vão diminuindo. Né? Então, você imagina as primeiras encarnações como deve realmente daquela infância. Mas nós não carregamos isso como não carregamos hoje, essas lembranças, né? Esses traços. Né? Então, o progresso é gradual. Então, à medida que desenvolve, isso, vai, claro, desaparece. Né? Então, seria... Então, vai lentamente, porque não ainda são secundados pela vontade. Olha só, o detalhe que sempre os espíritos traz este elemento, a vontade, o progresso. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Seria, como às vezes a Vânia, já várias vezes, domingo, à noite, nós estamos aqui sentados, tentando aprender. Seria, quantos que não estão? Quantas pessoas que estão fazendo outras coisas? Quer dizer, essa vontade de buscar, de compreender, para dar esse passo, seria... Isso é que cada um, isso aqui é individual, ninguém está impondo, ninguém está aqui. Quem está aqui, porque que ele está em busca disso. Nós precisamos, isso faz parte do nosso crescimento. Hoje, não é um aspecto mais material, o aspecto material. Nós estamos aqui no aspecto intelectual. E o que acontece aqui, nós temos que lembrar, aqui é um aspecto da informação que vai transformar em conhecimento se ela for refletida, analisada, e um dia se transforma em sabedoria. Porque o conhecimento é aquele período transitório, talvez coloca um pouco de soberba, de orgulho, de vaidade, acha que é mais. O conhecimento promove isso no ser humano, ele fica meio... Né? Parece que está, em vez de estar indo para cima, parece que está indo para baixo. Depois, um dia, ele se transforma em sabedoria. A sabedoria é aquele conforto, ele não tem mais agressão. E o conhecimento, a gente observa pelos seres de muito conhecimento e sábios que passou pela Terra. Eles não conflitam com nada da época dele. Ele não conflita com o modelo político, com outras religiões, com nada. Ele está em paz. Certo? Ele está intimamente, ele se encontrou. Então, ele não tem conflito externo. Nós que ficamos nervosos por causa de uma frase, por causa de uma manchete, né? Porque quem foi eleito ou quem não foi. Então, nós ficamos perdendo tempo com isso. O sábio, você vê que nenhum sábio desse não entra nesse detalhe. Ele passa, serve sem julgar a todos. Seria a sabedoria, seria o conhecimento chegou no fundo da alma. Né? Eu não estava aqui, mas para mostrar para você, mas numa outra oportunidade eu vou arrumar. Tem um pintor, um artista, foi até amigo do Chico, de Pedro Leopoldo, um espírita, morreu com mais de 90 anos aqui em Passo. Ele é um artista, um pintor, a Vânia vai gostar muito, que ela também é artista, gosta de pintura, o professor Wagner de Castro. Ele tem várias pinturas, doou todos os quadros dele para a Casa da Cultura e ele pintava o aspecto espiritual. É impressionante, tem um quadro dele que chama Mansuetude. Um dia eu vou ver se eu trago essa lâmina e vou colocá-la aqui para vocês verem o quadro, como que ele representava a mansuetude. Era um campo de batalha com os homens todos em armas em punho e um lá no meio, irradiando uma luz. Seria aquele que não é o mundo externo que interfere na paz íntima de espírito daquele. Certo? Olha só. Né? Vânia, hoje nós estamos nas 610. Vamos lá. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem
é um ser à parte na ordem da criação? Olha só para você ver, que pergunta, né? Olha só, você vê se que os espíritos já tinham tocado nesse ponto. Não, mas a questão não havia sido desenvolvida e existem coisas que podem vir apenas a seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outra destinação. Olha só. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Olha só para você que resposta, que ânimo que nos traz. Olha só o que eles nos trazem, os Espíritos nos trazem nessa resposta. Né? Na espécie que nós estamos aqui desenvolvendo, se nós estamos numa etapa de conhecimento e de desenvolvimento, porque nós vamos conhecer a Deus. Pelos potenciais, pelos nossos atributos. Olha só que ânimo que nos traz. Né? Uma coisa é esquecer o nosso passado, tem um benefício, não lembrar das coisas, né? Naquela época de Moisés e tudo mais para trás que nós já fizemos. Né? A gente aprender a olhar, claro que o passado é importante, né? Mas nós não podemos ficar presos lá, nós temos que olhar em frente. Né? E o Cristo nos coloca essa luz, esse farol. E hoje o Cristo, com a doutrina dos Espíritos, que agora vem, levanta o véu mesmo de vez para nós, para olharmos todos os aspectos das suas parábolas, que ele só contava para os apóstolos, né? E aí ele diz ainda que nós ainda precisamos atender, porque a natureza tem muitas parábolas para nos ensinar. Quanta coisa nós estamos aprendendo aqui que fala da natureza. Hoje nós olhamos o valor da água, do ar, dos animais, dos micro-organismos. Hoje nós olhamos de uma maneira diferente. Né? Olha como que está nos trazendo o desenvolvimento da alma. Olha o que a Vânia disse lá das pessoas que contavam, não contava a mulher nem as crianças. Seria, antigamente, nós estamos olhando sabendo que a alma, o espírito foi desenvolvido desde o mineral. Antigamente, eu achava que mulher não tinha alma, que negro não tinha alma, que criança não tinha alma. Então, hoje a doutrina espírita vem nos colocar que não é que todos têm, que todos somos espíritos em evolução desde o mineral, passando por todos os reinos e sem nos envergonhar disso. E nos colocando, olha só, nessa 610, olha como que ele termina. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Porque os outros, ainda nós nos outros reinos, nós não temos lá os atributos e as condições para conhecer Deus. E nós vamos conhecer pelo nosso esforço, pela nossa vontade, que cada um tem que empenhar. E eu fico, às vezes, com a lição, Vânia, da semana passada de Paulo, cada um cuidar da sua vida, sabe? Aquilo eu tenho refletido muito naquilo. Como que é importante a gente cuidar da vida da gente. Porque é perder muito tempo em ocupar com a vida dos outros. Sabe o quê? E olha que a nossa, já, às vezes, a gente não vai dar conta da vida dos outros. Então, aquilo me ficou a semana inteira, eu tenho refletido, ainda vou tirar muitas lições dela. Certo? Muito, muito. Né? E a pergunta do Paulo, o que farei? Isso Paulo perguntou para o Cristo lá há 2000 anos, gente. Hoje, nós já temos muita coisa. Olha quanta coisa que o Paulo ajudou a preparar do Evangelho. Olha a doutrina dos Espíritos, nos indicando vários caminhos, várias possibilidades. Certo? Nós temos muita coisa para fazer. Certo? E assim,
Só uma frase aqui para a gente encerrar, né? De Leon Denis, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Então, essa é para a gente... Onde é aqui? Aqui, né? Eu agradeço a paciência e a caridade de vocês, de toda a potencialidade, né? de me ouvir, né? E eu agradeço muito a oportunidade dos conhecimentos que esse grupo nos traz, né? Dos estudos que aqui realizamos, das vibrações amistosas que aqui recebemos, com tanto carinho, e ficamos felizes de ser ainda tão imperfeito e ter essa grande oportunidade de estar no meio de vocês. Tá? Eu fico muito agradecido. Não vai despedindo não, Olímpio, porque tem mais o futuro, né?